Tássio Lima Luz e Tavares, falando da página do Doutor Idoso. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais essa live aqui do canal. E uma live hoje que vai ser extremamente interessante, porque vai ser uma novidade. Vai ser a primeira vez, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui no canal. E eu conto com a participação de vocês para isso aqui ser um sucesso e a gente continuar fazendo isso com muita frequência. Eu quero que vocês enviem aqui nos comentários quem tem interesse de entrar ao vivo agora comigo, aqui nessa live, para poder me fazer uma pergunta. Eu só tenho um critério por enquanto, que é eu tenho alguma dor no corpo. Então, se você tem alguma dor no corpo e quer entrar ao vivo comigo aqui na live, coloca nos comentários. Me chama, que eu vou te chamar agora para poder a gente discutir sobre essa sua situação para todo mundo. Então eu vou tentar entrar, qual é o local? Ó, a Lenir acabou de mandar mensagem, deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Então vamos lá, Lenir. Entrar ao vivo com Lenir, vamos lá. Mensagem, vamos ver se ela aceita aí e vamos discutir com ela sobre essa situação. E aí vocês vão acompanhando e a gente vai tentar ver o que é que a gente consegue chegar nesse caso. Vamos lá. Aguardando a Lenir entrar. Ó, não, até agora ela não aceitou. Aguardando. A Lenir não entrou. Vamos ver quem é que mais me falou, me chama. Aqui, a Lima. Vamos lá. Entrar ao vivo com Lima. Enviei o convite. RLGS Lima. Vamos ver se ela aceita. Tem um botãozinho aqui embaixo no que tem como pedir e solicitar para poder eu aceitar mais fácil. Então, se vocês enviarem o convite, se aparecer alguém aqui, eu aceito na hora. Opa, olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Meu nome é Rogério. Rogério. Isso. Rogério. Tá falando da onde, Rogério? Eu tô falando dos Estados Unidos. Estados Unidos? Que lugar aí nos Estados Unidos? Rhode Island, um lugar perto de Boston. Perto de Boston, bacana, interessante. É legal essa questão da internet, como que a gente acaba aproximando de pessoas em cada um dos cantos do mundo, os lugares mais diferentes que tem. Tem em todo lugar, né? É muito interessante. Eu tenho contato com pessoas de todos os lugares, todos os lugares. Pois Daqui, é. Brasil, Japão, Itália, todos os lugares. A internet é outra vida, né? Outra vida. E principalmente depois do período da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa e começaram a conhecer mais esse momento, essa questão de live, de interagir, de conversar. Isso aí realmente deu um boom nessa parte de uma forma que antes não tinha. Exatamente, exatamente. Como eu vivo aqui, quase não vou ao Brasil, para esse fato da comunicação, família, né? Isso é revolucionário, né? É uma coisa que está aí há anos, mas infelizmente nem todos têm acesso ainda, né? Vamos ser sinceros. Sim, isso é verdade. Mas está aumentando cada vez mais e eu tenho visto, principalmente aqui na página, né, tem 2 anos e meio, foi no meio da pandemia, que eu comecei que eu criei o canal, exatamente para poder tentar levar um pouco dessas mensagens, né, para pessoas que estavam em casa, que não saíam, que não procuravam o consultório. E aí eu comecei a ver que realmente pessoas que às vezes não tinham tantas condições estavam mesmo com seu celularzinho ali conseguindo acompanhar o conteúdo. É legal, está crescendo bastante. Óbvio que tem que atingir muito mais pessoas. Sim, sim, eu tava ali, né, no Instagram puxando as coisas e vi sua página. Cara, eu achei muito interessante. Eu não lembro qual foi o vídeo, Uhum. mas achei muito interessante o vídeo que tu fez, que tu postou e eu falei, vou seguir e seguir. Muito bacana, Sim. muito bacana o seu trabalho. E qual que é a sua dúvida? Como é que eu consigo te ajudar hoje, Rogério? Pois é, vamos lá. Eu jogo voleibol, armado, Certo. lógico, e tenho uma dor imensa no nervo aqui, Ah, nesse nervo. O ombro, aqui dói um pouquinho, mas aqui eu sei como resolver. Agora, aqui, o nervo que eu tenho aqui, que é o que mata, né? De vez em quando me dá uma dor na minha lower back, né?
Minhas Na região costas, lombar, acho. nas costas. Uhum. Uhum, Isso aí. entendi. Nesse caso aí do ombro, tem quanto tempo que você está sentindo essa dor? Olha, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Foi depois que passou a pandemia, 1 ano e meio, mais ou menos. Uhum. E essa dor apareceu de uma vez, do nada, ou ela foi surgindo devagar Não, e foi ela foi aumentando? surgindo. Ela foi surgindo porque, como eu digo, eu jogo voleibol e a gente usa muito o braço, muito, se esforça muito essa região, Uhum. né? Então, foi surgindo e deveria ter procurado um médico, lógico, mas como é armador e a minha vida é muito corrida aqui também, Uhum. acaba não tendo tempo, né, para procurar. Isso, exatamente. Eu acho que a maior dificuldade da maioria das pessoas, principalmente numa idade mais ativa, numa idade mais dinâmica, é exatamente conseguir conciliar o tempo do trabalho, o tempo com a família, com às vezes um tempo de cuidado próprio. Às vezes a gente acha que, tô novo, isso aí vai passar, e aí não consegue ir atrás de algo para poder realmente solucionar e resolver essa questão do problema, né? Então ela foi surgindo, foi deixando para depois, não fez o que realmente precisava, e aí a dor vai atingindo um patamar. E a gente tem que tomar muita atenção com isso. Porque são essas lesões que surgem mais jovem. Eu não perguntei qual que é a sua idade. Eu não sou tão jovem, eu estou com 43. 43. Não, é jovem. Então, aí agora são essas lesões que vão aparecendo nessa idade, que com o passar do tempo, né, que a gente vai envelhecendo, elas vão adquirindo uma característica muito mais grosseira, que vai realmente incapacitando. Então, grande parte das vezes que a gente vê um idoso que às vezes não consegue levantar o braço, tudo começou com uma lesãozinha pequena por conta de algum desgaste, algum esforço, alguma coisa errada que aconteceu no passado, e aí essa dor foi evoluindo, né? Exato. E aí, falando um pouco mais agora dessa questão do seu ombro. Você já tentou procurar algum tipo de tratamento, alguma ajuda para poder resolvê-la ou não? Nada. Não, um tratamento específico para ela, não. Eu já fiz. Aqui tem uma clínica de alongamento, eles ensinam a fazer o alongamento Uhum. e eu faço alongamento para dor no ombro e eles me indicaram também natação, que é uma coisa que eu fiz por um período e melhorou, a dor sumiu. A dor sumiu. Uhum. E mas um tratamento médico, não. Porque eu tenho medo de ir e eu precisar de fazer cirurgia, porque tem vários amigos meus que já estavam com a mesma dor e fizeram. E tiveram que fazer a cirurgia. Entendi. Só para já ir adiantando nessa questão da parte de cirurgia para você, geralmente as dores de ombros é a minoria em que realmente tem uma necessidade de fazer cirurgia. Aham. Óbvio, eu estou falando em termos estatísticos, eu não vi seus exames, não examinei realmente, né? A gente está falando aqui de uma forma mais, no grosso modo, para servir tanto para você quanto outras pessoas que estão assistindo a gente, que porventura tem uma região no ombro, no que desce aqui para a região do braço, que é mais ou menos uma característica da sua, né? É individual, mas a minoria deles realmente vai precisar de uma cirurgia. Por que isso? Porque grande parte dessas dores que vão aparecendo no ombro são alguns desgastes, não é nem desgaste, né? É um rompimento de alguns tendões que tem no ombro. O tendão é como se fosse uma corda. Uhum. Vamos imaginar que você tem um caminhão e aí você tem mais 5 amigos que vão tentar puxar essa corda para poder puxar o caminhão. É mais ou menos igual ao nosso músculo. Vamos supor que eu corto a corda de 3 desses seus amigos e fica você e mais um. Vocês dois conseguem puxar o caminhão? Até pode conseguir, desde que vocês dois tenham força para isso. Então é exatamente esse tipo de tratamento, de preocupação que a gente tem que ter com o ombro, quando começa a ter esses tipos de rompimentos de tendão, que tem que ter. É fortalecer os tendões que ainda sobraram. Então, não adianta fazer uma cirurgia e religar tudo, porque o tempo de repouso que vai ter que ficar é grande. Às vezes, nesse tempo de repouso, os outros tendões que tinham vão ficar cada vez mais fracos, o tempo de recuperação é muito longo. Então, os ortopedistas acabam deixando os casos cirúrgicos para quando já está num caso bem mais avançado, ou é um rompimento total. Cortou todas as cordinhas. Aí não tem como puxar o caminhão. Aí, nesses casos, eles vão lá e fazem a ligação entre o tendão e o osso. Agora, na maioria das vezes, isso não acontece. Na maioria das vezes, a gente simplesmente fazendo um fortalecimento, e aí com esse fortalecimento, esses tendões
vão adquirindo forças e aí, uma hora, eles acabam substituindo todos os outros e a função daquele ombro vai ser completamente preservada e não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Voltando para a sua situação, já que tem uma atividade de impacto e você vai dar muitas pancadas, principalmente para poder defender, para poder virar, esses tipos de movimentos, a dor do ombro tem uma grande chance de ter surgido por conta de uma instabilidade de alguns dos músculos. Uhum. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que você está sempre aqui na parte da frente. Para poder apoiar e absorver esse impacto que está acontecendo, você vai precisar dos músculos do braço, então bíceps, os aqui do antebraço, e vai precisar de um apoio forte da parte das costas. Só que você acaba deixando, às vezes, os da lateral, que vão abrir os braços, né, na lateral aqui, que é o deltoide, por exemplo, ou então algum dos outros músculos que a gente tem, das cabeças aqui do tríceps, que tem na parte mais posterior, eles vão ficando cada vez menos trabalhadas. E aí elas vão ficando mais fracas, enquanto aquelas que você realmente trabalha, peitoral, trapézio, o bíceps mesmo, eles vão adquirindo mais força. E aí, numa hora que tem um momento de impacto, que você às vezes fez no meio que no susto, não estava meio preparado para aquilo, foi alguma coisa que seu corpo não fez algo consciente. Né? Isso acontece muito em jogos, em combates, em competições, porque você não sabe o que o outro vai fazer, aonde que a bola vai, e aí às vezes toma uma atitude no susto. Na hora que isso acontece, o corpo não sabe aonde está aquela reação específica. E aí, aquele músculo que está mais fragilizado começa a ter algum tipo de lesão. Então é como se ele esforçasse mais do que ele aguentava. Na hora que isso acontece, ele começa o quadro de dor. E aí, se não fortalece essa musculatura, essa região vai começando a ficar com dor, a dor vai se tornando crônica. É exatamente por isso que na hora que você falou que fez os exercícios de alongamento, foi para natação, deu uma melhorada nessa parte do ombro, a dor sumiu. Mas aí depois pode ser que tenha parado ou o nível de esforço voltou a ser maior do que o seu músculo estava realmente resistente e aguentando. Então, na hora que isso acontece, lesiona e essa dor vai se tornando cada vez mais crônica. Faz sentido, faz sentido. Então, o negócio é continuar fortalecendo, trabalhar para fortalecer essa região para os tendões que ainda estão em pé aqui se fortaleçam para substituir os outros. Isso. E não é só fortalecer o ombro em geral. O objetivo principal é fortalecer aquilo que você não costuma treinar tanto. É a musculatura que você costuma deixar mais de lado. Então, os laterais, então às vezes pega um peso mais simples e abre, né, os braços, e aí fica fazendo um exercício mais leve para poder ir fortalecendo esse. Aí agora a parte do peitoral para trás. Então é aquele exercício que você vai puxando, para poder trabalhar costas. O mesmo exercício para poder trabalhar o peitoral. Então é tentar trabalhar de uma forma igual todos os pontos do seu músculo para poder criar uma estabilidade da articulação. E eu estou falando isso para o Rogério, que tem 43 anos, mas é uma coisa que é exatamente a mesma mentalidade para qualquer pessoa que tiver uma dor no ombro. Ah, eu tenho 67 anos. Funciona? Funciona. Se a gente trabalha todos os pontos de músculos que nós temos ao redor do nosso ombro, vai ficar muito mais fácil a gente tentar resolver e diminuir essa dor que você está sentindo. Porque não vai ter uma articulação instável. Né? É como se eu tivesse num time de futebol aonde meu ataque é excelente, mas minha defesa não. Então eu fico com um time desequilibrado. E aí, a hora que for surgir uma dor nesse time, a dor é na defesa. Porque a defesa não tá legal. A hora que o pessoal vencer o ataque, for lá para o meio de campo de defesa, a defesa não dá conta, e aí pronto, o time tá fraco. Então você tem que fortalecer o seu corpo de forma igual para não ter, porque é aquela história. A corda sempre arrebenta no lugar mais fraco. Verdade. E a musculatura das costas e da lateral, se você não trabalha, são os músculos mais fracos, né? Verdade. E é o que mais eu esforço, né? Eu esforço muito essa área. Mas obrigado. Vou seguir a recomendação. Eu que agradeço aí, Rogério, sua participação. E aí, sempre bem-vindo na página. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários. E a gente vai conversando aí mais pra frente. Se eu puder ajudar em alguma coisa mais. Tranquilo. Boa sorte e boa noite. Obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Como é que eu saio?
Aí, excelente, bacana demais. A gente tem um contato com alguém lá dos Estados Unidos, né? Tão longe aqui, do meio do Brasil, aqui em Cristalina. Então é muito bacana essa interação que a gente tem. Vamos lá, dá mais tempo para mais uma pessoa. O que é que vocês estão achando desse tipo de live? Vocês estão achando que isso fica interessante, para poder a gente ir conhecendo vocês aí no mundo inteiro, né? Eu ia falar no Brasil todo, mas é no mundo inteiro. Então, o que é que vocês estão achando desse estilo de live, desse estilo de interação? Falem aí para mim, ó. Mais uma. Eu vou chamar uma mulher agora. Lourdes, vamos ver. Lourdes pediu para poder chamar ela aqui. Vamos ver. Me falem o que vocês estão achando desse tipo de live para a gente continuar fazendo isso agora nas semanas seguintes. Vamos aguardar, ver se a Lourdes vai aceitar o convite. Aceitou. Olá, boa noite, Lourdes. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só aumentar aqui que o som tá meio baixo. Certo. Da onde a senhora tá falando, Lourdes? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Quantos anos a senhora tem? 59. 59? É. Certo. Tem quanto tempo que está acompanhando a página aqui? Tem aproximadamente um mês e meio. Eu passando no Instagram, me chamou a atenção para é legal ter uma pessoa que tem essa atitude diferenciada para poder nos ajudar. Eu vou ter que seguir. Bacana, bom demais saber. A senhora lembra qual que foi o primeiro vídeo aqui do canal que a senhora assistiu? Foi o contraste de gelo com calor, frio com calor. Que um faz o outro. Ah, das compressas. Isso. Legal, bom demais. O pessoal tá falando que a sua voz não tá saindo. A senhora tá com fone, é o celular? Não, eu acho que o meu celular está um pouco baixo. Ah, tenta ficar falando então um pouquinho mais perto do microfone, que senão o pessoal não consegue te escutar. Tá ok. Certo, então vamos lá, Lourdes. Como é que eu te ajudo hoje? É o seguinte, doutor, eu estou assim, começando nas minhas corridas de rua, né? E eu participo de corridas de 5 km, corridas de caminhadas. O meu problema, que está me atingindo muito, é o meu pé, que tem uma pequena joanete. E eu queria saber se há alguma coisa que eu possa fazer para aliviar isso, para poder conseguir completar minha prova inteira. Entendi. Tá. Só para o pessoal que não conseguiu escutar às vezes direito por conta do áudio, a Lourdes está falando que ela está fazendo agora caminhadas, corridas de rua, né? Atingindo ali os seus 5, 8, 10 quilômetros, e tem a questão do joanete dela que está inflamado, e isso no meio de uma corrida, de uma pista, ela acaba começando a sentir uma dor muito forte na região do joanete, e isso acaba impedindo ela de conseguir completar essa corrida. Então vamos lá para a gente tentar ver o que nós podemos fazer. Primeira coisa é a questão da origem realmente desse joanete. Né? O que é o joanete? Joanete é uma inflamação que acontece em uma articulação do pé e pode ser do dedão. Né? Aqui eu estou usando um exemplo porque o pé é diferente, os dedos estão todos eles juntos. Então, geralmente é na articulação do dedão, porque o dedão fica um pouco mais inclinado para dentro dos dedos. Ou o do dedinho. Então, tem essas duas possibilidades. Tá? Os dois casos é exatamente a mesma causa, né? Possivelmente, muito tempo, por muitos anos, foi usado sapatos, às vezes com bico fino, sapatos de salto que o pé fica forçado para frente. E esse tipo de atitude, no passar dos anos, vai fazendo com que essas articulações sejam forçadas para dentro. E isso acaba inflamando a região lateral, gerando uma dor. Então, isso é a causa realmente da joanete. Tem muita gente perguntando sobre isso nos comentários dos vídeos. Né? Eu tenho uma live bem antiga, eu vou colocar nos stories assim que a gente terminar. Vou até anotar aqui para não esquecer. Ótimo, vou adorar assistir. E aí eu tenho essa live, ela deve ter mais ou menos 1 ano e meio já que eu fiz, ficou bem completinha. E aí, quem mais tiver interesse sobre isso, depois dá uma assistida lá na live que eu falo muitas outras coisas. Mas o que é que a gente pode fazer para agora, para poder tentar ir aliviando isso? Primeiro ponto é parar de usar sapatos de bico fino ou de saltos nesse primeiro momento. Tá? Por quê? Exatamente para poder fazer com que o seu corpo comece a se readaptar e jogar essa articulação naturalmente para a lateral. Né? Então esse é um primeiro ponto. Continuar usando sapatos de bico fino ou sapatos de salto, onde pela gravidade você fica na ponta dos pés
isso acaba forçando, só esse fato acaba machucando essas articulações dos dedos. Óbvio que uma vez ou outra, né, não vai causar isso. Agora, quem já tem que parar por agora, tá? Até o seu pé começar a se recuperar. Uma outra coisa muito boa de ajudar nessa recuperação do Janete é isso que a senhora está fazendo, que é corridas. Usando um sapato que seja um pouco mais largo para o seu pé. Evitar ele ser muito estreitinho e com o bico muito apertado. Então, às vezes, 2 números maior do que os seus pés, os seus tênis, possivelmente vai te ajudar a não ter esse desconforto tão grande. Tá? Aí pode botar uma meia, às vezes até 2, pelo menos aquela mais curtinha que fica só no pé mesmo, para poder dar um pouquinho mais de volume, mas num tênis um pouco maior, para os pés ficarem, os dedos ficarem um pouco mais espaçados, e aí com isso eles irem mudando essa articulação que está indo para dentro, para ela ir ficando cada vez mais espaçada, mais plana. Né? Isso vai começar a ajudar gradualmente. Né? Então, a gente está fazendo um tipo de orientação para o longo prazo. Não é algo que vai resolver agora. Tá? Mas para agora, o que é que eu vou fazer? Então, assim que você for começar algum tipo de caminhada, de corrida, vai colocar o gelo. O gelo, nesse momento, vai te ajudar. Por quê? Porque ele vai aliviar a dor. Lá naqueles livros que eu fiz, nos Reels que eu fiz, eu falo que o gelo ele é interessante para diminuir a inflamação, diminuir a dor e nos primeiros dias. Nesse caso, é uma coisa mais crônica. Só que eu quero diminuir a dor, eu quero diminuir a inflamação que tem a chance de acontecer nos próximos dias, nas próximas horas, que é durante a corrida. Então, eu vou colocar o gelo no local do joanete antes de ir para uma corrida, antes de uma para caminhada. Porque aí eu vou diminuir essa inflamação. Eu, fazendo esse gelo antes, mantenho o gelo ali por volta de uns 20 minutinhos. Se isso acontecer, e aí eu colocar um tênis um pouco maior para os meus dedos ficarem um pouco mais livres, e esse tênis, tem que ter uma atenção, tem que ter um bom amortecimento. A senhora está começando a correr agora, eu não sei se a senhora já tinha mais experiência com isso no passado, mas uma coisa importante é ver qual é a quilometragem que esse seu tênis aguenta. Geralmente tênis de corrida tem. E ainda mais com os relógios, com esses smart bands que a gente usa para acompanhar passos, quilometragem andada, dá para saber quantos quilômetros aquele tênis está andando. E aí tem tênis que tem um limite de 200 quilômetros, 500 quilômetros. E aí, sabendo disso, se você tiver com um tênis que não tem o amortecimento adequado para aquela quilometragem que você já passou, aí ele não está tendo uma boa absorção de impacto e o joanete pode inflamar, porque o tênis não tem um bom amortecimento mais. Né? Todo tênis acaba sendo bom no começo, só que uns duram menos. E aí, na hora que ele perde essa elasticidade, essa capacidade de amortecer o impacto durante uma corrida, é como se você estivesse andando com um sapatinho duro. Então, você acaba impactando toda a sua articulação. E uma articulação que, naturalmente, tem o joanete, é uma articulação... Minha cachorrinha latindo aqui, aí eu não consigo explicar. Também, doutor. Hã? Ele quer participar da conversa também. Pois é. Eu fico conversando aqui e ele quer ficar acompanhando junto. E aí, continuando a explicação. Quando a gente perde esse tipo de amortecimento ideal para o calçado, as articulações que estão mais frágeis acabam sentindo mais. E qual que é a articulação mais frágil que a senhora tem? A que está com o joanete. A articulação mais frágil que a senhora está no pé é a que tem a joanete. Então, sem o amortecimento adequado no calçado, o joanete vai acabar sendo esforçado muito mais e ele vai começar a gerar uma dor muito maior. Né? Pronto, fiz o gelo, coloquei um sapato um pouco maior e fui. Fiz a corrida e tudo mais. Vai começar a ter um pouquinho de dor, de inflamação ali, mas obviamente que num nível bem menor. Ok, o que eu vou fazer em casa na hora que eu chegar? Gelo novamente. Porque aí agora eu vou tirar a inflamação da inflamação que aconteceu durante aquele momento da caminhada. E aí dessa forma, o joanete, tendo uma mudança da sua postura, que antes ela ficava assim, e agora ela vai ficando cada vez mais horizontalizada, mais plano, aí eu consigo dessa forma fazer com que
eu vou desinflamando com gelo, vou mudando a postura, a articulação vai tendendo a voltar, e aí com isso ele vai recuperando. Depois de mais ou menos algumas semanas fazendo isso, você pode tentar começar a fazer a bolsa quente depois da corrida. Porque aí você vai começar a querer que aquela articulação comece a fortalecer e reparar, consertar, que é a função da bolsa quente. A bolsa quente ela aumenta a inflamação. Como eu já estou fazendo esse tratamento todos os dias, antes e depois, com gelo, depois de mais ou menos umas 2 semanas, eu posso colocar a quente, não para aumentar a inflamação e a dor, mas se poder aumentar o reparo e o conserto que aquela articulação tem, para ela começar a ir para a posição correta. E aí, depois disso, evita usar sapato de bico fino ou salto. Não, isso faz um tempão que eu não uso mesmo, mas eu já usei na minha juventude, né? Uhum. Como os tênis femininos têm como eles falam, um shape mais fechado, eu pensei em usar um tênis masculino que é mais aberto. Porque a tendência de pés masculinos é serem mais largos que os femininos, né? Acho que isso também ajudaria bastante, não, doutor? Exatamente. Esse tipo de atitude de fazer esse tipo de troca para o tênis, com certeza vai te ajudar por conta já dessa articulação que está um pouco mais convergente. Te ajudei? E muito, doutor. Muito obrigada. Que bom, por nada. Te ajuda em mais alguma coisa? Não, seria somente. Acho que isso também ajudou muitas pessoas que estão te acompanhando e não tiveram tempo de perguntar isso. Acho que foi de grande valia. Que bom, então. Eu que fico feliz de ter te ajudado, viu, Lourdes? Seja bem-vindo à página, continua acompanhando os vídeos aí. Qualquer dúvida que tiver, põe nos comentários e a gente vai se falando. Ok, muito obrigada. Boa noite. Por nada. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau. Aê, excelente, coisa mais boa. É bom quando a gente vai pegando pessoas assim dos mais lugares diversos para poder realmente ajudar e tirando essas dúvidas, né? Pessoal, realmente o áudio estava um pouquinho baixo, mas eu tentei transferir um pouco da informação, aquilo que eu estava escutando aqui para vocês não perderem toda a explicação. Espero que tenha ficado claro para todo mundo sobre essa questão, né? Estamos faltando aqui uns 15 minutinhos, eu acho que dá para poder chamar mais alguma pessoa aqui para essa live de hoje. A gente já conversou com homem, com mulher, um de 43, um de 59. Vamos tentar conversar agora com alguém que tenha mais de 60 anos. Então, se alguém tem mais de 60 anos e quer entrar aqui na live para poder a gente conversar um pouco mais sobre algum tipo de situação, coloca aqui nos comentários. Eu tenho mais de 60. E aí eu vou chamar aqui, ou já faz o convite, que aí eu aceito aqui. Bom, então alguém que tem mais de 60 anos que está acompanhando a página. Vamos ver. Alguém? Algum voluntário? Pode ser sobre o caso de... Pode ser o caso de alguém da família, da mãe, do pai, que está acompanhando e tudo mais. Às vezes você não tem. Ó, a Nina tem 81. Senhora quer entrar? Vou te fazer o convite, Nina. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho aqui. A Nina foi a primeira. Fiz o convite. Vamos lá. Nina, 81 anos. Vamos ver se ela vai aceitar o convite. De passar a investigar também o ex-presidente Jair Bolsonaro nos inquéritos abertos por suposta incitação aos atos de vandalismo aos 3 poderes. Alô? Olá, Nina. Oi, Boa noite, tudo bem? boa noite. Ah, que bom. Pois Eu é. estava vendo das suas explicações aí, doutor, das pessoas, né, que tem problema nos pés. O meu problema, eu vou falar para você o que é. É normal, pronto. Se eu sair de casa e andar um pouco mais, a queimadeira, como se diz assim, digamos, no peito do pé, pronto. Essa parte gordinha perto dos dedos. Certo. Queima, meu filho, queima, que eu tenho que parar, tirar o sapato, me dar massagem, para poder continuar caminhando. Entendi. A senhora falou que está com 81 anos?
Isso. 81. A senhora tá falando da onde? João Pessoa, na Paraíba. Paraíba, João Pessoa, lugar bonito. Obrigada. Certo, então, Nina. Vamos lá. Essa região que a senhora está falando aí, próximo dos dedos, né? Esse gordinho aí, onde quando a gente fica na ponta dos pés, é o lugar que fica ali em contato com o chão. Só para poder antenar todo mundo que está escutando aqui a gente, essa região é onde tem metade da distribuição do peso. Eu não sei se a senhora chegou a assistir uma live que eu fiz só sobre dor no pé. A senhora viu? Não. Vou ser sincera com você, é a primeira vez que eu estou lhe vendo. Coisa boa. A senhora conheceu a página como? Oi? Como é que a senhora conheceu aqui o canal? Eu estava no Zap e ficou aparecendo assim, o doutor ao vivo. Aí eu digo, eu vou olhar quem é. Bacana, legal. Então seja bem-vinda. Não esquece de seguir a página, porque todo dia eu tô fazendo vídeo sobre dores, tá? Ai, que legal. Isso. E aí, eu já falei pra outra que eu ia colocar uma live que eu fiz sobre Joanete. Então eu vou colocar lá nos stories aqui do Doutor Idoso mesmo, uma live que eu fiz semanas atrás sobre dor no pé, que vai te ajudar muito nisso, tá? Mas você acha que isso é Joanete? Não, no caso da senhora não é Joanete, não. Agora, é como se fosse um nervinho duro, assim, ó. É o dedo mínimo, o vizinho do mínimo. Fica aquela coisinha dura assim e dolorido, muito dolorido mesmo. Isso, tá. Vamos lá, vamos tentar te explicar. Essa região, ela tá absorvendo mais ou menos metade do peso do nosso corpo. Metade está no calcanhar, a outra metade está nesses ossinhos que a gente tem no pé. Isso por conta da nossa anatomia, a distribuição do peso do nosso corpo. E isso era para uma época antiga, onde todo mundo andava descalço, na terra, na areia, no meio do mato. E aí, por causa disso, nós usávamos essas estruturas em arco do nosso pé para distribuir o peso. Com essa modernidade nossa, o peso está sendo distribuído num cimento duro. E aí, essas regiões acabam sofrendo mais. Por isso que nós precisamos mudar o tipo do nosso calçado. Por isso que nós precisamos ter calçados e sapatos que tenham um bom amortecimento, porque nós não fomos desenvolvidos evolutivamente, né, com o passar dos anos, para andar num lugar muito duro. E aí a gente precisa, então, desses calçados. Essa região que a senhora está falando, que está sentindo a dor próxima ali do dedinho, que é o quinto dedo, e o quarto dedo, ali embaixo, naquele gordinho, essa região pode acabar inflamando por conta, às vezes, de um amortecimento que não está sendo o mais adequado possível. Então, pode ser alguma coisa no calçado da senhora que esteja causando isso. Qual que é o tipo de sapato que a senhora usa durante o dia? Meu amor, eu uso todos. Sandália, bem, em casa é sempre de Havaiana, né? Aí para sair, se vou caminhar, é um tênisinho, mas sempre eu calço 35, sempre compro 36, já por causa desse meu pezinho que dói. E para sair eu sempre sandalinha baixa, eu não uso mais salto alto. Eu já usei muito salto alto no passado, né? Mas agora não. Só aquelas sandálias quando completa. É altozinho, mas é completa, né? Assim. Sim. Os dedinhos ficam tudo igualzinho. O pezinho fica tudo igualzinho. Não tem. Entendi. Tá. A senhora passa a maior parte do tempo da senhora em casa com a Havaiana, com o sapatinho baixo. Isso. Então, possivelmente, a causa desse probleminha da senhora está exatamente nesse tipo de calçado. Por quê? Porque ele é reto. Quando a senhora assistir a live, que eu vou colocar nos stories para a senhora ver, eu pego vários tipos de sapatos que tem aqui em casa e mostro o que tem que acontecer com esse sapato. Um calçado, para ele ficar grande parte do dia nos seus pés, ele não pode ser mole ao ponto dele ir para baixo e para cima. Ele não pode ser molengo. Ele tem que apenas encurvar para cima, que é o movimento que o nosso pé faz quando ele anda. Então eu vou pegar aqui o sapato que eu estou usando agora, que é o seguinte. Ele tem que fazer qualquer sapato. Quando você tiver, pega ele aí, quem estiver usando algum sapato. Você vai tirar ele do pé e vai fazer esse movimento. Se o sapato faz esse movimento para cima, ótimo. Só que ele não pode fazer para baixo. Então, observa que a hora que eu puxo, ele quase não vai, por conta da estrutura que ele tem. Quando você pega um sapatinho, uma chinela havaiana, uma sandália, alguma coisa, ela vai tanto para cima quanto para baixo. E aí isso faz com que ela perda
perca essa estrutura de amortecimento, de suporte, e aí isso aí acaba machucando, não tendo uma boa distribuição de peso e inflamando aí no peito do pé da senhora. A senhora conseguiu entender? Estou entendendo perfeitamente. Então, uma coisa que eu acho que a senhora já pode começar a fazer é, durante o período que a senhora fica em casa, pegue um tênisinho fechado e começa a usar o tênis em casa, que tem grandes chances dessa dor da senhora começar a ir aliviando devagar. Essa queimação, esse incômodo que a senhora está sentindo, porque o amortecimento de um tênis, por conta da estrutura, vai ser muito melhor do que um sapatinho fechado. Ou do que um sapatinho. Seria bom também. Desculpa, você estava falando, Claro, eu lhe atrapalhei. Mas seria bom também eu fazer esse que você ensinou ainda há pouco, por gelo? Pode colocar o gelo no local. Aí a senhora vai colocar o gelo nesse lugar que está incomodado, que está doendo, que está inflamado, por 3 dias. Então a senhora vai colocar o gelo de manhã e de noite, 20 minutinhos de gelo ali no lugar, por 3 dias. Depois de 3 dias, a senhora vai para a bolsa quente. Porque aí, com 3 dias, já diminuiu a inflamação e aí a senhora vem com a bolsa quente para poder começar a reparar e consertar. Anteriormente era só no pé direito, agora está nos dois. Quando não dói um, dói o outro. Isso, possivelmente porque a absorção do impacto dos calçados dos 2 pés da senhora está passando por esse mesmo problema. Saiu. Tá certo? Oi, tô aqui. Você está aí, mas eu não estou lhe ouvindo. Não tá me ouvindo? Agora estou. Ah, então o que possivelmente aconteceu com os 2 pés da senhora é exatamente isso. Um começou a doer porque às vezes a senhora pôs um pouco mais de peso, mais de força naquele pé, ele machucou primeiro. Mas continuou com o mesmo sapato, o mesmo calçado ao longo do dia e aí acabou machucando o outro. Por isso que aconteceu nos 2 pés. E às vezes eu tenho até cãibra à noite. Quando eu ando muito, vou pro comércio, que eu ando muito. Menina, à noite dá cãibra nas 2 pernas, que é um terror. Aí, no caso da cãibra, possivelmente está faltando alguma coisinha na alimentação da senhora, algum tipo de sal mineral, de nutriente. Atenção, principalmente. A senhora tem diabetes? Não. Não? Bom, então, menos um problema. Então, tem a chance de estar faltando potássio. A gente, se comer pelo menos uma banana no dia, já ajuda a ter essa... Como? Eu como sempre banana. Ótimo. Então, menos outro problema. Pode ser falta, então, de cálcio. Então, é a parte de algum derivado de leite, ovo, queijo. A senhora se alimenta disso com frequência? Com certeza. Leite, principalmente. Eu tomo muito leite. Leite quando vou dormir, leite quando me levanto. Agora, eu sou muito chocolatra. Tá. O chocolate para cãibra não interfere muito, não. Mas, ótimo. Então, o cálcio parece que tá tudo ok. Aí, agora, a gente fica com uma outra situaçãozinha, que é a falta do magnésio. O magnésio, a gente consegue ele em folhas verdes escuras. Então, seria uma couve, uma rúcula, um espinafre. Não, eu não sou lagarta, não gosto de verdura, não como. Achamos o problema. Nina. Possivelmente é o magnésio que está fazendo falta aí na dieta da senhora. Vixe, aí tem que comer essas coisas, verdura? Não, eu não como, meu filho, de jeito nenhum, verdura de qualidade nenhuma. Se eu for comer no restaurante, eu tiro tudinho as verdurinhas, tudo e boto na beirinha do prato. Ai, Nina, tem que tentar mudar um pouquinho isso aí agora, tá? Para poder não só melhorar. E só ruim de comer, eu não como peixe. Fígado uma vez na vida. É muito difícil comer fígado. Não gosto muito de carne. Eu gosto de sanduíche de presunto com queijo. Gosto de lasanha. Tem um tomate no sanduíche? Não, Deus me livre. Aê, Nina. Tem que começar aí de pouquinho em pouquinho, começando a colocar um pouquinho de salada, viu? Só se eu comer assim, pegar como se fosse um comprimido. Pegar as verdurinhas, fazer uma bolinha, botar na boca e engolir com água. Isso, faz uma trouxinha. Pronto, a trouxinha pode ser que desça, mas eu sentir o sabor. Bota um pouquinho ali de carne, de feijão, de arroz dentro, fecha a trouxinha e come. Eu não como feijão. Não,
Vai ter que Eu como começar. arroz, eu como macarrão. Nina, vai ter que começar a comer. Eu não vou nem entrar em outros aspectos que possivelmente estão alterados por conta dessa dieta. A senhora precisa Eu começar a acho que comer. sim. Acho que é por isso que eu sou espertinha. Com 81 anos, eu que resolvo tudo na minha vida. O único problema que eu tenho de saúde só esse negócio que apareceu agora nos meus pés. Entendi. Bom demais. Mas- Então, isso aí, ó, Nina, sendo bem franco e sincera com a senhora. A senhora tá com a saúde muito boa. Não, você tá falando que não tá tomando nenhum tipo de remédio, não tem nenhum tipo de doença nem nada. Então tá fácil da gente resolver esse problema do pé da senhora e dessas câimbras. Se a senhora começar a fazer o uso de saladas, de fibras na alimentação, pelo menos no almoço, não precisa ser no almoço e na janta, não. Pelo menos uma vez no dia, em uma refeição. Fazer o uso Tá dessas... vendo? Olha, até sua cachorrinha não tá gostando de você mandar eu comer essas coisas. Ai, ai. Mas a senhora vai precisar, tá? Porque isso aí vai fazer uma diferença muito grande, porque tá faltando alguns nutrientes no corpo. E aí, às vezes, isso pode afetar, por exemplo, o funcionamento do intestino, pode começar a causar depois um aumento de pressão, pode começar a afetar, por exemplo, a parte do rim. Então tem A minha muita pressão coisinha. é 12/8. Tá, bom. Mas a senhora tá com 81 e com 82, com 83. Eu acho que vou chegar aos 100 desse jeito que eu sou. Vai mesmo. Mas aí a senhora vai precisar botar um pouquinho de salada. Só um segundinho. Você está onde? Eu estou em Cristalina, Goiás. Nossa, bastante longe. Aqui fica 100 quilômetros de Brasília. Você conhece uma pessoa? A minha irmã foi passar a lua de mel aí. Eu mesmo, pessoalmente, não conheço. Venha conhecer. O meu filho é guia de turismo. Ah, olha só, bacana. Venha conhecer uma pessoa. Você vai gostar. Obrigado. Então é isso, Nina. Tarefinha de casa do dia é exatamente essa. A senhora precisa comer fibra e salada. Senão vai fazer muita falta essa falta de fibras na alimentação da senhora, viu? Então você quer que depois dos 81 anos eu vire uma lagarta? É bem isso. E a senhora vai, depois que a senhora virar uma lagarta, a senhora vai ver a diferença que isso vai fazer na saúde da senhora. Tá bom. Se olhar para trás, Vou tentar. Da próxima vez que eu falar com você, eu vou mostrar uma folhinha assim de alface. Olha, eu comendo alface. Combinado. Eu espero a senhora com a folhinha de alface. Com certeza. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê? Saiu, não? Não saiu não. Tem um xizinho que a senhora tem que clicar para poder tirar. Ah, tá. Tá com saudade. Tchau. Tchau. Beijinhos. A senhora tem que clicar no xizinho, porque eu não consigo tirar a senhora da live. Aí, acho que agora foi. É isso aí, pessoal. Foi ótima essa experiência hoje aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitado esse tipo de dinâmica mais diferente aqui, da gente tentar ir chamando pessoas dos mais diversos lugares. Se vocês gostaram, fala aqui pra mim nos comentários se vocês querem que eu continue com esse tipo de dinâmica. Eu vou criar uma agenda pra gente ficar fazendo isso com uma certa frequência, tá? Então, quem gostou, comenta aqui pra mim, pra poder a gente ir estimulando esse tipo de atividade, né, de interação. Eu acho que isso realmente é muito válido para poder conversar com vocês. Ó, o pessoal já falando aqui que realmente gostou, agradou. Eu agradeço muito a participação de todos vocês aí ao longo dessa live de hoje e que a gente continue, então, esse tipo de dinâmica, tá? Foi bem positivo, eu estava bem aflito, bem apreensivo no começo sobre como é que ia ser, né? Como ia ser essa conversa, mas foi bacana, foi bem positivo e vamos lá, vamos continuar. Quarta-feira tem uma nova live, eu vou liberar o tema lá no grupo Galera Saúde. Então, quem ainda não participa do meu grupo privado, pessoal, do WhatsApp,
É só clicar no link na bio que tem no TikTok e no Instagram e no botãozinho azul que tem no Facebook. Se você estivesse vendo esse vídeo pelo YouTube, tem um link na descrição que também leva para o meu grupo pessoal do WhatsApp, que é o grupo Galera Saúde, tá? E aí é nesse grupo que eu acabo colocando todo tipo de novidade que tem aqui na página, tá bom? Então, entrem lá no grupo que eu vou falar qual vai ser o tema da live de quarta-feira, para vocês já ficarem sabendo. E sempre acontece segunda e quarta-feira, 8 horas da noite. Então vejo vocês quarta-feira na nossa próxima live, tá bom? E quem quer conversar comigo e a gente interagir nas lives seguintes, então só ficar ligado que eu vou tentar ver. Talvez segunda-feira a gente faz esse tipo de dinâmica aqui na página, tá bom? E aquilo, cada vez a gente vai tentando chamar uma pessoa diferente. Fico muito contente com a presença de todos vocês. Tenham uma ótima semana. Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!